vamos iniciar então o fim, né? Porque hoje nós vamos trabalhar com a 13ª aula, a última aula do nosso livreto, da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos então fechar o assunto referente a Jó e o seu sofrimento, mas agora nós estamos uma nova fase da vida de Jó, porque ele saiu do sofrimento, saiu da dor, saiu das doenças, saiu das suas perdas, saiu das acusações dos seus amigos, né? E agora ele passou uma boa parte do livro diante de Deus, ali diante do Senhor. Parece que tirando suas dúvidas, né, em relação ao que estava acontecendo com a vida dele. E agora então a gente chega no fim, onde todas as coisas estão sendo restauradas, onde a vida de Jó está sendo restaurada, e não só a vida de Jó, mas vamos ver também que a sua própria família está sendo toda restaurada. Ali parece que há um reinício, né, na vida, um reinício familiar de Jó. Então vamos orar, e aí já abram as suas Bíblias em Jó capítulo 42, Jó 42, a partir do versículo 7. Jó 42, a partir do versículo 7. Vamos orar? Senhor, rendemos graças a Ti e Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pelo dom da vida. Só estamos aqui por Tua causa e Te somos gratos, Senhor, por toda sorte de bênçãos espirituais com que o Senhor tem nos abençoado. Fica conosco nessa manhã, ajuda-nos, ó Deus, em tudo que faremos neste lugar. Abençoe-nos, Senhor, neste momento em que estaremos finalizando o nosso aprendizado, o nosso conhecimento sobre a vida do Teu servo Jó. É o que nós Te pedimos e oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Jó 42, versículo 7, diz assim: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e o da terceira Querem Apuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó,
velho e farto de dias. Ou seja, nós iniciamos o livro de Jó, iniciamos a caminhada de Jó, com Deus falando bem a respeito de Jó. Lembram lá Jó capítulo 1? Quando Satanás está diante de Deus, Deus então dá um beliscãozinho em Satanás, daí fala assim: aí, tá vendo meu servo Jó? Servo bom, fiel, servo confiável. E aí Satanás fala para Deus: também o Senhor deu tudo de bom para ele, não é? Experimenta tirar alguma coisa de Jó, para ver se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor, para ver se ele vai continuar te servindo. E aí então Satanás fala: pois bem, eu vou tirar então. E Deus fala: então você pode tirar tudo dele. Você pode tirar a família, casa, bens, tudo que você tudo você pode tirar. Você só não vai mexer na vida de Jó, porque a vida dele é minha. E dali então em diante, minhas irmãs, o que a gente vai ver é uma sucessão de tragédias na vida de Jó, uma sucessão de acontecimentos que muito provavelmente, talvez, nenhum de nós suportaria a grandeza desses sofrimentos. E é evidente que Jó, por ser homem, que Jó, por ser um ser humano, Jó não era um ET, não era um extraterrestre, Jó não era um anjo, Jó era um homem comum como qualquer um de nós. E evidentemente que em determinados momentos da sua vida, ele passou por situações de desconfiança, até o momento que ele, já no ápice da tragédia, já no ápice do seu sofrimento, o que ele faz? Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mas, por exemplo, quando sua mulher vai diante dele e fala assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, ele fala o que para ela? Estás louca, mulher? Jamais ele faria isso. Então é uma demonstração de que Jó, como cada um de nós, quando passamos por sofrimento, quando passamos por tragédias, nós estamos ali naquela caminhada de montanha-russa, né? Já viu montanha-russa? De vez em quando você está lá em cima, daqui a pouco ela desce, né? Daqui a pouco está lá em cima de novo, daqui a pouco ela desce. É igual quem tem variação de pressão aí, né? De vez em quando está lá 17/11, daqui a pouco quando vê está 12/8. Tomou o remedinho, está 12/8, né? Era o que acontecia com Jó. Como homem que Jó era, Jó de vez em quando, não é que ele desconfiava de Deus, mas é porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Porque afinal de contas, apesar dos seus amigos o julgarem, apesar dos seus amigos dizerem para ele: Jó, um homem que é justo não passa pelo que você está passando. Um homem que é fiel a Deus não passa pelas tragédias que você está passando. Se você está passando por isso, é porque você pecou contra o Senhor. E nós vimos aqui em todo o livro de Jó, e também aqui no livreto, quantas foram as acusações, não é? Contra Jó, de que ele havia pecado contra o Senhor, e por isso então ele estava passando pela tragédia, por essa tragédia na sua vida familiar e na sua vida pessoal também. Mas em determinado momento, Jó deixa de ouvir os seus amigos, e Jó então vai ouvir aquele que ele tem que ouvir. Ele vai passar a ouvir então a Deus, ele vai passar então a falar com o Senhor. E aí então nós vamos ver que o Senhor, por um longo capítulo, o Senhor vai falando com Jó, né? Onde você estava quando eu criei os luminares? Quem era você quando eu criei os peixes no mar? Quem era você quando eu criei o crocodilo, o hipopótamo, quando eu criei a natureza? Onde é que você estava, Jó? Quem era você? E aí Jó vai se vendo diante de Deus e pensando assim: sim, como eu sou pequeno, como eu sou roto, pequeno, limitado, finito. Por que eu estou aqui inquirindo a Deus a respeito da minha situação? Porque o Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas, e portanto Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, se eu estou sofrendo, eu vou continuar sofrendo até quando Deus permitir, até quando Deus quiser. E aí vem aquela célebre frase de Jó, né? Eu não conhecia Deus, eu conhecia Deus distante, mas hoje eu conheço o Senhor de perto. Hoje, de fato, as escamas dos olhos saíram ali dos olhos de Jó, e ele passou a conhecer Deus face a face, passou a conhecer o Senhor como o Senhor de fato é. E a partir daí, então, minhas irmãs, quando essa confiança completa na soberania e na providência de Deus, ela retoma, ela novamente surge no coração de Jó,
Aí então Deus começa a fazer a sua obra no coração do seu servo. Deus diz: Satanás, aqui acabou. Você viu que Jó não fez o que a mulher dele falou, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Você vê que Jó se manteve fiel, mesmo em todo o sofrimento, em toda a tragédia, mesmo seus amigos dizendo que ele pecou, que ele não era justo diante de mim, ainda assim Jó permaneceu fiel a mim. Em nenhum momento Jó imputou a mim qualquer tipo de culpa por todo o sofrimento que ele estava passando, né? Ao ponto de Jó dizer o quê? Vim do ventre da minha mãe nu, eu volto nu, não tem problema nenhum, né? Nu eu vim, nu eu vou, mas o que eu não posso é deixar de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, qual é o cenário, minhas irmãs, meus irmãos, que nós estamos vendo aqui no final do livro de Jó? É um cenário de Deus restituindo a Jó em dobro tudo aquilo que ele perdeu: família, bens, e ali sendo um testemunho para aqueles seus 3 amigos que passaram ali um tempão nos seus diálogos, acusando Jó de ser um homem injusto, de ser um homem iníquo, de ser um homem que pecou contra o Senhor, e por isso então ele estava passando por todo aquele sofrimento. Até aí, ok? Estou só relembrando a vocês o que aconteceu durante toda essa nossa jornada aqui de alguns meses da vida de Jó. E agora nós chegamos ao final do livro, onde Deus, meus irmãos, ele vai aqui estabelecer e confirmar algumas coisas em relação a Jó, mas também em relação aos amigos de Jó. No primeiro momento, olha aí na página 60 da sua apostila, onde está lá o iniciozinho da lição 13, o nome da nossa lição é Deus restaura todas as coisas, tá bom? Já fizemos a leitura do texto, e agora então vamos aqui para o nosso livreto. Então o que temos aí no item 1? Diz assim: Deus confirma a justiça de Jó. O que significa Deus confirmar a justiça de Jó? Deus agora o que ele vai fazer? Ele vai julgar os amigos de Jó. Mas ele vai julgar de que forma? Ele vai condená-los? Ele vai dizer a eles: olha, vocês são merecedores do inferno, e por tudo que vocês fizeram contra a vida de Jó, vocês vão para o inferno, e está encerrado aqui o assunto, vocês estão julgados. Não foi isso que Deus fez. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Deus deixou nas mãos de Jó o julgamento. Olha que coisa maravilhosa. Porque o ofendido foi Jó. Então Deus, por ser justo, por ser reto, por ser santo, ele deixou então nas mãos de Jó o julgamento. O que Deus fala para os 3 amigos de Jó? Vocês vão pegar alguns animais e vão vir diante de mim sacrificar? Não. O texto bíblico diz que eles vão pegar os animais, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Deus está dizendo: vocês vão diante de Jó, e lá na frente de Jó, vocês vão oferecer holocaustos pela vida de vocês. Mas Deus parou por aí? Não, Deus não parou por aí. E a gente vai ver no item 2 exatamente o que Deus faz em relação a Jó para com eles. Então, meus irmãos, aqui para recapitular, no item 1, lá no 3º parágrafo, diz assim, nas lições anteriores nós vimos que 1. Deus classificou as palavras de Jó como desprovidas de conhecimento, e Jó admitiu ter falado do que não compreendia. 2. Os amigos de Jó apresentaram importantes verdades espirituais e teológicas. E 3. A questão central do livro não é se Jó é justo ou se o seu sofrimento é resultado de algum pecado. A questão central do livro, meus irmãos, é a soberania de Deus, é a providência de Deus, é o agir de Deus na vida do seu povo. Então, agora nós estamos aqui diante de um julgamento. Deus não está julgando aqueles homens. Deus está colocando aqueles homens nas mãos de Jó, para que Jó venha fazer o quê? Venha julgá-los. Ok? Até aí? Item 2. A segunda parte do texto vai nos dizer que, além dos seus amigos terem que levar diante dele os holocaustos, eles receberiam o que de Jó? Uma intercessão.
opção. Deus colocou Jó como aquele que iria orar por seus amigos. Imagina só vocês, né? A gente vê a situação de Jó um pouco parecida, apesar da situação de José ser muito mais pesada, porque eram irmãos, né? Mas a gente vê as situações assim um pouco análogas, um pouco parecidas, porque José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e dado como morto para o seu pai. Aqui na situação de Jó, ele tem seus 3 amigos, que eram os amigos mais chegados, né? Como se fossem seus irmãos, que vão fazer o quê? Vão julgar Jó a todo tempo. Você é pecador, você não é justo, você fez algo contra Deus, por isso que você está sofrendo, porque um justo não sofre o que você está sofrendo. Um homem que é fiel a Deus não passa pela tragédia de vida que você está passando. Então Jó estava ali diante, parece que de adversários, né? Porque quem acusa? Quem acusa é Satanás. Então parecia que ele estava diante de adversários e não de amigos. Não de amigos chegados como se fossem seus irmãos. E agora Deus, até mesmo para conhecer o coração de Jó, Deus já conhecia, mas Deus queria provar um pouquinho o coração de Jó. O que Deus faz? Vocês vão pegar os novilhos, vão oferecer holocaustos diante de Jó, não para Jó, diante de Jó para mim, e é Jó que vai interceder por vocês. Não quero a oração de vocês, não quero que vocês me ofereçam holocaustos e orem pelo meu perdão, não. Quem tem que perdoar vocês é Jó, porque foi ele que sofreu na mão de vocês, foi ele que sofreu as acusações de ser injusto, iníquo, pecador, infiel. Foi ele, não fui eu, o Senhor diretamente, né? Muito pelo contrário, nas conversas que os amigos de Jó têm com ele, eles a todo momento estão fazendo uma defesa de Deus, né? A todo momento eles estão dizendo que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é soberano, que Deus é um Deus de providência, e que se Jó está passando por aquelas situações, ele está passando porque ele pecou contra o Senhor. Então ali nas conversas dos amigos de Jó com Jó, há uma defesa de Deus, há uma defesa do Senhor e uma acusação contra Jó. Então Deus diz, eles pecaram contra Jó, então agora eu vou levantar Jó como um intercessor. Então no início do livro, vamos aqui lembrar que Jó constantemente oferecia holocaustos, oferecia sacrifícios por quem? Pelos seus filhos, né? Pois nos dá a impressão de que os filhos de Jó não eram convertidos. E aí todas as vezes que eles se reuniam, Jó então após as festas, ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, oferecia sacrifícios pelos seus filhos, para que não fosse imputado aos seus filhos os seus próprios pecados. Então Jó ali, como Moisés já se colocava na brecha por sua família, Moisés pelo povo de Deus, e ali Jó por sua família. Então Jó já era um homem que já estava acostumado a oferecer sacrifícios a Deus, a oferecer holocaustos ao Senhor. Mas agora ele tinha diante dele seus 3 amigos que iriam oferecer holocaustos a Deus, mas não poderiam oferecer holocaustos a Deus e orar, porque quem estava incumbido de realizar esse propósito de orar por eles era quem? Era Jó. O texto continua no versículo 8 dizendo assim: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Ou seja, se Deus está dizendo porque dele eu aceitarei a intercessão, significa que Deus está dizendo o quê? De vocês eu não vou aceitar, a intercessão de vocês não chegará a mim, mas a de Jó eu aceitarei, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Diz assim na apostila, no livreto: por um lado, isso representa um ato de contrição daqueles que condenaram Jó durante todo o tempo, por supostamente ter pecado e estar sob o juízo de Deus. Por outro, é um ato de perdão misericordioso de Jó, que em certo momento chamou esses homens de consoladores molestos. Lembra dessa expressão que Jó usou? Eu estou fazendo leitura lá na página 62, tá? Então Jó, em determinado momento, não aguentava mais ser molestado por seus amigos, e ele falou: vocês são consoladores molestos, vocês não estão me ajudando em nada.
Aqui então se estabelece um belo paralelo com a crucificação de nosso Senhor. Enquanto a multidão o ridicularizava, pedindo que ele se salvasse, Jesus estava se oferecendo em expiação por nós e rogava ao Pai para não imputar-lhes esse pecado. Um dos criminosos crucificados ao seu lado pediu misericórdia e foi prontamente atendido com a promessa do paraíso. Eu gostei muito dessa comparação que o autor do livreto faz da crucificação de Cristo com agora o oferecimento desses holocaustos dos amigos de Jó. Porque de fato, enquanto todos ridicularizavam ali a morte de Cristo, enquanto todos ali estavam olhando para a sua agonia no Calvário, para a sua agonia na cruz, eles estavam ali julgando a Cristo. É isso mesmo, esse homem aí dizia que era filho de Deus, aí alguns zombando, né? Se você realmente é o filho de Deus, dê ordem, né? Os anjos para que te tirem dessa cruz, zombando de Cristo. Assim como eles também, em determinado momento, zombaram de Jó. Mas Jó como Cristo, Jó com o coração de Cristo, Jó como um homem temente a Deus, Jó prontamente nesse momento do holocausto, Jó orou por eles e Jó os perdoou de todo aquele consolo molestador que eles trouxeram sobre a vida de Jó. Ou seja, há aqui, meus irmãos, o mistério da reconciliação, né? Há aqui o mistério e ministério da reconciliação, pois em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, e Jó aqui também está fazendo o quê? Está reconciliando esses homens, não só com Ele, porque está perdoando eles, mas também está reconciliando eles com Deus, porque no momento que esses homens, em que pese esses homens em nenhum momento terem falado mal de Deus nas suas conversas com Jó, mas o fato deles terem falado de Jó em relação a Deus, também ofendeu o coração do Senhor, também ofendeu a Deus, mas Deus falou, Jó é quem precisa tratar desse assunto com seus amigos. Se Jó orar e tiver perdoado, eu também vou estar perdoando, né? Se Cristo nos perdoou dos nossos pecados, se Ele se fez sacrifício por nós, Ele então, por consequência, nos reconciliou com o Pai. E nós somos perdoados em Cristo, em Deus, por intermédio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, meus irmãos, ainda na página 62, o que o Senhor fez? Depois do Senhor agir com justiça, depois do Senhor colocar Jó como intercessor por aquelas vidas, o que Deus vai fazer agora? Agora Deus vai fazer aquilo que ele tinha que fazer após essa reconciliação e após esse ato de justiça. Deus vai restaurar a sorte de Jó. Deus vai então agora devolver a Jó em dobro tudo aquilo que Satanás surrupiou, tudo aquilo que Satanás retirou da vida de Jó. O terceiro item que tem aí, o Senhor restaurou os bens de Jó. Versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Isso também nos mostra, meus irmãos, que pode não parecer, mas quando nós oramos e intercedemos por pessoas, nós recebemos bênçãos de Deus. E não estou falando bênçãos materiais. No caso de Jó aqui, era a necessidade dele receber de volta os seus bens materiais, né? Porque a sua vida, graças a Deus, já estava ali de acordo e acertada com Deus, né? Porque Satanás não tinha mais poder ali sobre a vida de Jó. Mas no momento que nós intercedemos e oramos por terceiros, por outras pessoas, nós, meus irmãos, estamos, né, como num círculo. Estamos ali orando e estamos recebendo do Senhor também o privilégio dos benefícios daquela oração. Então Jó, que enquanto orava pelos seus amigos, Jó, enquanto orava para que o Senhor recebesse os holocaustos dos seus amigos, Jó estava o quê? Misteriosamente, né? Já sendo agraciado por Deus, já sendo abençoado por Deus com a restauração de todos os seus bens. Que maravilha, né? Ou seja, Jó não tinha nada, tinha perdido tudo, tinha se reencontrado com Deus,
tinha ouvido a respeito da soberania de Deus, da providência de Deus, mas Jó, quando ora pelos seus amigos, ele ainda não tinha nada restaurado, ele ainda estava zeradinho na sua conta, ou estava até no vermelho, né? Se bobear. Mas ele não tinha ainda sido abençoado por Deus com a restauração de todas as coisas. Mas no momento em que ele ora pelos seus amigos, Deus então muda a sua sorte e então começa a retribuir, a entregar a Jó tudo que ele havia perdido em dobro. Página 63. Primeiro, é importante notar que o erro dessas teologias não reside na afirmação de que Deus abençoa materialmente seu povo, uma verdade bíblica do Gênesis ao Apocalipse. O problema está na falaciosa ideia de que Deus troca bens materiais por adoração ou qualquer outro sacrifício ou realização humana. Além disso, a bênção material sobre Jó é apresentada apenas como resultado de bênçãos espirituais, que são mais valiosas. Jó foi declarado justo e escolhido como intercessor por seus amigos. Interessante notar que a mudança na sorte de Jó ocorreu enquanto ele orava por seus amigos, destacando que a verdadeira riqueza de Jó estava em sua relação com Deus e não em bens materiais. Último parágrafo aí. Jó possuía verdadeira riqueza, muito além de ovelhas, camelos, bois e jumentas que recebeu, incluindo 10 filhos. Sua herança eterna em Cristo Jesus era o seu maior tesouro. No entanto, a afirmação bíblica em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ressalta, portanto, a generosidade de Deus em todas as áreas da vida, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Então aqui, meus irmãos, não se trata somente de uma restauração de bens materiais. A restauração dos bens materiais, a restauração da vida, a riqueza de Jó, ela só veio após uma restauração no coração de Jó. Ela só chegou após uma restauração, após um renovo no coração de Jó. Então Deus primeiro tratou o coração de Jó, para depois então tratar da restauração dos bens de Jó. E isso está provado, né, num só ato, em que Jó orou pelos seus amigos. Os seus amigos consoladores, molestadores, que perturbaram ele durante boa parte do período em que ele esteve vivendo essa desgraça de vida que ele viveu. Por último, meus irmãos, item 4, o Senhor restaurou a comunidade de Jó, versículo 11. Então, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Então não foi só uma justiça que Deus fez sobre Jó e sobre seus amigos, não foi só Deus colocando Jó na condição daquele que seria o intercessor da vida dos seus amigos, não foi só uma restauração de bens materiais, ou seja, da riqueza de Jó, mas foi também uma restauração comunitária. Lembra que Jó era um leproso? O que se faziam com os leprosos naquele tempo? Eles tinham uma cidade própria para eles, uma cidade chamada uma das cidades de refúgio, e ali os leprosos ficavam lá, encostados naquela cidade, sem visita de parentes, sem um tratamento adequado, e lá então minguavam e morriam da doença, porque quem tinha lepra naquele tempo era um amaldiçoado, era uma pessoa maldita no meio da congregação. Mas agora, com a restauração de todas as coisas, inclusive da saúde de Jó, a comunidade a que Jó pertencia abraçou-o novamente, Comeram com ele, beberam com ele e ainda lhe deram presentes, Lhe deram anéis de ouro, lhe deram outros bens, e assim então nós vamos ver aqui que houve uma restauração completa, meus irmãos, na vida de Jó. Não foi só uma restauração de bens materiais, mas foi uma restauração social, inclusive, que talvez ali para Jó fosse também muito importante, já que Jó só teve contato ali com seus 3 amigos, não é? Provavelmente a sua própria esposa, sua própria mulher falou: amaldiçoa seu Deus e morre, porque a condição de Jó era terrível, se coçava com
cacos de cerâmica, né? Ou seja, imagina a degradação da pele de Jó, como estava Jó nesse momento da sua doença. Enfim, meus irmãos, Deus agiu com justiça, Deus levantou Jó como um intercessor para os seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó, os seus bens, e Deus ainda devolveu Jó ao convívio social, ou seja, Deus refez a sua obra por completo na vida de Jó. Então, o que nós podemos concluir de tudo isso que nós passamos alguns meses vendo sobre sofrimento, sobre fé e sofrimento na vida de Jó, tendo como exemplo a vida de Jó. O desfecho do livro de Jó revela os sinais da magnífica obra de restauração que Deus realiza em seus filhos. É uma narrativa impressionante que ainda assim é apenas uma pequena amostra do que Deus preparou para a sua igreja. Somos assim lembrados das manifestações temporais, das bênçãos eternas que recebemos em Cristo, por meio de sua intercessão. Somos justificados, transformados em reino e sacerdotes para Deus, sustentados física e materialmente em todas as coisas e inseridos numa comunidade de fé e amor. A história de Jó não é muito diferente da nossa. Nós vivimos uma tragédia da nossa vida, né? Não estou falando de bens, não estou falando de riqueza, não estou falando de pobreza, estou falando de uma vida espiritual morta. Nós estávamos como Jó, éramos leprosos diante do Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Deus levantou um Jó para nós. Deus levantou seu Filho, que se fez maldito por nós, intercedeu por nós, e por nós é o nosso, como diz Paulo a Timóteo, o nosso mediador, né? É o mediador entre Deus e os homens, e é Ele então que nos levou ao perdão dos nossos pecados e à restauração das nossas vidas. Aplicação: guarde o Evangelho em seu coração e compartilhe-o, especialmente com aqueles que estão sofrendo. Ouvir as boas novas da redenção trará alívio ao cansado, perdão ao pecador e esperança ao desesperançado. Seja um canal da graça divina, proclamando e promovendo por palavras e ações a recuperação espiritual, emocional, social e financeira daqueles que padecem. O livro de Jó não apenas nos alerta para suportar com paciência o sofrimento, mas também nos traz a promessa de que todo sofrimento será completamente eliminado pela manifestação da glória de Deus, seja nesta vida, seja na vindoura. Alguma dúvida? Nenhuma? Então vou distribuir a prova para vocês fazerem. A média é 8, tá? A média, o corte ó, é lá em cima, né? Então vamos orar. Quando vocês saírem da igreja hoje, vocês vão receber o novo livreto já para a nossa próxima escola bíblica, tá bom? Pai Santo, Pai querido, obrigado por esses momentos que passamos aqui, nesses meses, Senhor, na escola bíblica, estudando um tema tão importante para nós, Senhor, entre a fé e o sofrimento, através da jornada e da história do Teu servo Jó. Obrigado por esses momentos. Certamente nós fomos edificados, abençoados. Certamente, Senhor, sairemos sabendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais a respeito dos sofrimentos desta vida. Sairemos daqui fortalecidos e edificados por Tua boa palavra. Obrigado, e que, Senhor, nossa escola bíblica possa crescer, se desenvolver, Pai, para que a Tua igreja tenha conhecimento e prossiga no conhecimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e assim te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.